Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 3 de outubro, hoje a igreja celebra a memória dos santos André de Soveral, Ambrósio e seus companheiros mártires. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 10, versículos 25 ao 37, que diz assim: Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Então, ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo outro lado. Mas o samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória dos santos André de Soveral e Ambrósio e os seus companheiros mártires que, no ano de 1645, em Cunhaú, em Uruaçu, né, no Rio Grande do Norte, foram martirizados sacerdotes e leigos em grande número, né, pelos holandeses calvinistas, sim, os protestantes calvinistas, que desejavam impor o calvinismo naquela região. Todos os mártires testemunhavam a sua fé em Cristo, a exemplo de Mateus Moreira, né, que ao ser-lhe arrancado o coração disse: Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Veja, tendo o seu coração arrancado, ele disse: Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Eles foram beatificados como exemplos de fé pelo Papa São João Paulo II no ano 2000. E a canonização se deu em outubro de 2017. Que eles intercedam por nós para que sejamos firmes e fiéis na vontade de Deus. No evangelho de hoje, o mestre da lei, portanto, um conhecedor da lei, de toda a lei, inclusive, faz uma pergunta para Jesus, querendo colocar Jesus em dificuldade. Qual a pergunta que ele faz? Ele pergunta: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? E o que chama a atenção aqui é a resposta que Jesus dá. Porque Jesus responde com uma pergunta. Jesus responde dizendo assim, ó: O que está escrito na lei? O que está escrito na lei? Como lês? Veja, Jesus direciona o caso para a palavra de Deus, para a lei de Deus. O que que a lei de Deus diz? Veja que aquilo que Jesus vai responder não é uma coisa simplesmente da sua cabeça, uma opinião particular,
E esse é um grande ensinamento para nós, né? Esse é um grande ensinamento para nós. O que que a lei diz? O que que a palavra de Deus diz? Meu povo, celebrando a memória desses santos mártires, por conta da perseguição protestante e perseguição calvinista, a gente olha hoje para o mundo diante de tantas seitas. Por que que existem tantas seitas? Existem tantas seitas, um dos motivos é este. Porque não se olha para aquilo que a palavra de Deus diz, mas para aquilo que cada um que construiu a sua seita pensa e tem como verdade. Por isso que no mundo de hoje há tantas seitas e querem e dizem fundamentar a sua fé na palavra de Deus. Mas veja, como é que a palavra de Deus pode se entrar em contradição diante da tamanha quantidade de seitas que existem ainda hoje e a cada dia crescendo mais, usando a mesma palavra de Deus? Será que usa realmente a palavra de Deus? Ou a interpretação que dão a ela? Então, o que Jesus fala aqui é muito interessante. O que que está escrito na lei? Como lês? É por isso que um católico nunca lê a Bíblia sozinho. O católico sempre lê e interpreta a Bíblia com a igreja. Porque a igreja, como diz São Paulo, é a coluna e o sustentáculo da verdade. Mas o Evangelho também nos fala sobre o amor a Deus e ao próximo. E inclusive, aquele mestre da lei, quando Jesus pergunta o que está escrito na lei, ele responde corretamente. Ele vai responder: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele responde corretamente porque ele conhecia a lei. Ele conhecia a lei. Tu respondeste corretamente, disse Jesus. Faze isso e viverás. Mas ele querendo justificar-se, perguntou: quem é meu próximo? E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. O bom samaritano, que ao contrário daquele sacerdote, do levita, que viu e passou por outro lado, foi indo embora. Não se importou, foi indiferente com a dor do outro. Mas o samaritano não. Viu e teve compaixão. O grande convite do Evangelho: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Ou seja, não ser indiferente ao próximo, não ser indiferente à dor do outro, ao sofrimento do outro. Peçamos essa graça, meu povo. Nós não podemos ser cristãos indiferentes à dor do outro. O cristão não é indiferente à dor, ao sofrimento do outro. Amar a Deus e amar ao próximo. Peçamos essa graça ao Senhor nesse dia. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.